ADM é artística, conversa e desenvolvimento de sistemas. Aí está misturado. Agora tem mais estudantes vividos. Terceiro stage. Agora maior da primeira. Está misturado os terceiros e ADM, terceiros e desenvolvimento de sistemas. Pois bem, então, minha gente, oficialmente bom dia a todos, todas. Mais uma vez, acho que é o nosso segundo ano consecutivo trazendo o professor Miranda para acompanhar aqui as nossas culminâncias, né? A culminância das atividades do grupo de astronomia. E aí o dia de hoje é bem cheio de atividades. A gente tem uma primeira fala do professor Miranda, depois temos entrega de certificados, premiações, só coisa boa, tá? Para culminar bem o nosso ano, que foi bem recheado, foi bem produtivo. Então, essas atividades de astronomia, elas só acontecem porque vocês colaboram, porque vocês são parceiros fortes aí nessa empreitada, tá? E isso aí envolve o engajamento dos professores, que a gente agradece demais pela parceria deles, Max e Andrei, por essa ação dos professores. Tivemos também esse ano muitas palestras, foi a USP, tivemos observações ao longo do ano, tivemos a ida, não foi ao Observatório Nacional, tivemos competições, Olimpíadas nacionais, estaduais. Esse ano foi cheio, tá? E isso tudo, como eu falei, graças a vocês que vêm respondendo bem, vêm se comprometendo. Vocês aí são um grupo muito bom, muito ferrenho aí na ação de astronomia, tá? Então a gente agradece também ao professor Miranda, mais um ano conosco, para fazer esse momento aqui, tá joia? Midon tá aí? Ele tá ali na frente, também a gente agradece demais a ele pela vinda, tá? A GRE, né, que proporcionou a vinda do professor para cá, tá certo? É isso, minha gente. Obrigado. E aí eu vou passar a palavra para Max. Max vai dar os encaminhamentos desse dia de hoje, tá? Obrigado. Bom dia, pessoal. Bem, agora pela manhã iremos assistir uma palestra. Após a palestra a gente vai para um momento de observação do Sol, ok? Depois pausa para o almoço. Após o almoço a gente vai ter... O professor vai ser lançamento de foguetes, é isso? E observação também. Certo, lançamento de foguete e observação, e depois a gente vai ter a entrega do certificado, medalha, menção honrosa, e também um momento de foto, ok? À noite, para aqueles que puderem ficar, que a gente entende que muitos moram em outra cidade, a gente vai ter uma observação noturna, onde Felipe Donato vai estar presente, o professor Miranda trouxe o telescópio dele, e a gente também vai ter o nosso, todos apontados para o céu, aí observando os astros. Ok, pessoal? Professor, fica à vontade. O momento agora é seu. Primeiramente, bom dia. E novamente agradecer o convite e a confiança, né, dos colegas professores, da gestão e especialmente de vocês, né? Acho que a gente já está começando a ficar amigo e amiga nessa relação científica, né, nesse intercâmbio. Então, muito legal estar aqui, e eu, toda vez que entro aqui, eu digo como é bom ver uma escola limpa, sem pichação, sem um monte de cadeira quebrada nos corredores, porque é uma realidade que existe nas escolas, e por vários problemas, né, de autoestima, de pertencimento e de questões sociais. A educação sofre vários problemas, um deles é esse,
o local que é uma segunda casa da gente, meio deteriorado. E aqui é uma escola bonita, limpa, pintadinha, né? Um negócio organizado, né? Isso reflete também, né, a parte da cabeça das pessoas com o ambiente educacional. Então, é muito bom isso. E eu já disse lá em Recife, olha, vai lá na ETL de Subir, vocês vão ver que é uma escola que funciona, né? Então, muito bom isso. Eu não estou sozinho, estou com o Romário Midon, que é estudante do curso de Física lá da Rural, é concluinte. Acho que ele está montando um telescópio lá fora. Quando chegar, vocês já reconhecem que da outra vez ele veio também comigo, né? Queria ver aqui um ou dois depoimentos de quem viajou para o interior do sertão, para o Observatório de Itacuruba. Quero saber como é que foi, se gostaram, se foi legal, quem pode dizer aí? Como é que foi a viagem? Levanta a mão, quem foi para Itacuruba aqui? Tudo, né? Vamos lá, pessoal, 2 depoimentos. Foi bom, foi legal, valeu a pena do ponto de vista científico, da viagem, da agitação, né? A ideia é voltar lá na última semana de maio de 2023, com um planejamento melhor e menos ônibus, menos pessoas, para ser mais agradável, porque dessa vez a gente convidou o Pernambuco inteiro, estava lotado de gente, ficou um pouco desconfortável, né? Mas o responsável por isso sou eu, que eu saí ligando para todos os professores que eu conheço e coincidiu todo mundo dizendo, eu vou levar um ônibus. Sei lá, 8 ônibus, essa parte não foi tão legal, né? Mas é isso, aquilo ali é um observatório federal, que aquelas duas professoras, a doutora Daniela e a doutora Terezinha, vivem pedindo para a gente mandar estudante de Pernambuco para fazer o mestrado e o doutorado lá. Então, tomara que quem quiser seguir essa carreira tenha essa perspectiva de fazer pós-graduação numa área específica, né, que é pesquisa de asteroides, e lá no observatório. Nós temos Felipe e Plícida, 2 ex-alunos lá da Rural, fizeram licenciatura em Física, e foram fazer mestrado, doutorado, e os 2 agora estão fazendo pós-doutorado no Observatório de Itacuruba. Temos um rapaz que é do Instituto Federal de Pesqueira, que terminou o mestrado agora, né, e todos esses 3 se inscreveram depois de uma visita dessa. Foram fazer a visita, ficaram encantados e se inscreveram para fazer a pós-graduação. Então, tomara que aqui também apareça candidatas e candidatos, tá bom? Eu tinha feito, na última vez que vim, um convite para duas atividades de vocês fora daqui da escola. Foi possível praticar uma, então agora eu vou reforçar o convite para a gente fazer a segunda atividade, né? Não sei se vocês lembram, eu disse que nós temos uma atividade, uma aula que nós chamamos de turismo astronômico, que é pegar o ônibus e ir para Recife, né? Nós temos o Recife Antigo e Olinda Antiga, né? A parte histórica de Olinda. Recife e Olinda são 2 cidades bem coladinhas uma com a outra, de uma para a outra é 2 quilômetros, bem pertinho. E esse turismo astronômico é visitar 4 pontos da história da astronomia mundial, internacional. Tem um local lá em Recife, onde durante a invasão holandesa, vocês estudaram a invasão holandesa, né, o Maurício Nassau e tudo mais, foi instalado, construído o primeiro observatório astronômico das Américas, de todo o hemisfério sul, no ano de 1638 até 1654, quando houve a expulsão dos holandeses. E o local onde foi o observatório existe ainda, e é um ponto histórico, e a ideia é ir para lá fazer um turismo mesmo, descer do ônibus, ficar na frente do prédio, ver a placa que tem lá, explicar, tirar foto, contar toda a história dos holandeses, no Brasil holandês, Pernambuco, né? Até bom levar um professor de história também para contextualizar. E depois desse ponto, ali no Recife Antigo, atravessa uma ponte, que é a ponte Maurício de Nassau, né? Que também foi a primeira ponte das Américas, na época dos holandeses. Eles tinham já uma tecnologia de
águas de rio, né? Porque a Holanda é um país cheio de água, rio. E atravessa a ponte e junto do Marco Zero de Recife tem um prédio famoso chamado Torre Malakoff, que é um observatório do ano de 1855, né? E tem um observatório que treinava os oficiais da Marinha por conta do período da navegação, e os instrumentos de navegação eram a bússola, né? E o astrolábio para reconhecimento de estrelas. Ainda hoje tem o arsenal da Marinha, com os oficiais, o observatório está lá. Então, é visitar o prédio, é lindo, é um museu, é um negócio bacana, e lá no alto tem um observatório. Então, esses dois pontos que são visitados por turistas que vêm de outros estados, de outros países, que procuram esses pontos, e que nós, pernambucanas, precisamos conhecer. Terminando esse segundo ponto no Recife Antigo, nós vamos para Olinda, para a parte histórica, lá no alto, onde tem a Catedral da Sé. E lá tem um observatório astronômico de Olinda que funciona, existe, está lá, que é de 1860. Lá, o astrônomo Emanuel Lier descobriu um cometa, chamado Cometa de Olinda. Tá? Então, visita esse observatório, por dentro, sei lá, tem um museuzinho também, né? E ao lado do Observatório de Olinda, uns 200 metros, bem ao lado da Catedral da Sé, tem um monumento que se refere à observação do trânsito do planeta Vênus pelo disco do Sol, que é um fenômeno que ocorre a cada 122 anos, e no dia 5 de dezembro de 1882, astrônomos franceses observaram o trânsito do planeta Vênus e, com o tempo do trânsito, fizeram uma conta e calcularam a distância da Terra até o Sol, a unidade astronômica, feito lá em Olinda. Está lá a placa ainda, de 1882. Então, é uma visita técnica. Em cada ponto a gente vai discutir como é que foi observado o eclipse, o que é o trânsito, como é que foi observado, a Torre Malakoff, que o Dom Pedro II esteve lá fazendo observação, já que ele era astrônomo, né? E essa é uma visita, uma aula que pega não só questões da história da ciência, mas da história da cidade, do país, e a astronomia, vamos dizer, a astronomia na veia, os 4 pontos da astronomia. E dependendo do tempo, se a gente tiver tempo, essa visita toda, acho que em 2 horas faz dela, né? Pode demorar mais dependendo do trânsito, né? Às vezes tem protesto, engarrafamento, aí atrasa um pouquinho, né? Mas dependendo do tempo, ainda dá para descer do alto de Olinda, ainda em Olinda, e ir para o Espaço Ciência, que eu acho que vocês já foram lá, né? Aí no Espaço Ciência tem uma área de astronomia lá, e dedica um pouco a essa área da astronomia lá. Então, essa aula, que a gente chama de turismo astronômico, que a gente combinou das últimas vezes e não foi possível ir, mas agora está aqui, os professores estão aqui, estão se comprometendo, né, a garantir um ônibus para levar vocês para lá, né? E ali ao lado do Espaço Ciência tem um shopping. Eu acho que o professor Marcos vai fazer questão de pagar o almoço todo mundo lá no shopping, tá? Eu quero assim, ó. Os dois, né? Cada um paga metade, né? E vou pagar 70%, né, Rico? Ano que vem a gente vai batalhar para a gente fazer essa viagem lá, igual a gente fez para Itacuruba. Foi toda uma campanha, a Rubens conseguiu um ônibus para a gente, um ônibus 0800. A gente só caiu com a questão da hospedagem e alimentação. Então a gente vai trabalhar ano que vem para a gente fazer essa viagem, professor. Foi aberto ao público gratuitamente, o Espaço Ciência, o Alto da Sé de Olinda gratuito. O horário da noite também ou só de dia? Pode ser de dia ou de noite, né? Tem observação à noite? Tem observação, pode marcar para ir de dia, ou faz a visita à tarde e à noite faz a observação. O Observatório de Olinda fica aberto direto, o público vai lá observar, tá? Então, a Torre Malakoff também. Tem número limitado de estudantes, não, né? Não, são ambientes pequenos, né? O observatório é pequeno, mas tem uma área externa, pode fazer fila, entra. É parecido com o observatório de Itacuruba, né?
Vocês viram que lá não entrou todo mundo de uma vez só, né? Mas tem área externa. Dá para programar bonitinho. Tá? Vocês deixaram como bem sem ver assim. Não, sim, com certeza o ano que vem. Então, gente, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou rapidinho discutir com vocês tópicos ligados à astronomia, mas sabendo que aqui todo mundo é craque nesses assuntos, né? Então eu vou só passar para a gente fazer uma conversa rápida e depois o Midon está instalando o telescópio lá fora, junto com o telescópio de vocês, e à noite o telescópio de Felipe, a gente observa a Lua. Acho que tem algum planeta aí já, está tendo ocultação, né? Hoje teve a ocultação de Marte pela Lua, né? A Lua passou e escondeu Marte, né? Tá em Júpiter, Saturno, o céu tá bonito aí. Se não chover, aqui não está chovendo não, né? Em Recife tá? A chefe aqui, ó. Bom, então vamos lá. Eu vou discutir tópicos bem rápido com vocês, tá? Fazendo uma retrospectiva de conteúdos que vocês podem replicar em escolas. Vocês recebem escolas ou vão em escolas fazer trabalho de divulgação nas escolas também? Não, ainda não. Seria bom programar como atividade do Clube de Astronomia, valendo carga horária e ponto para os estudantes que participarem, né, nas disciplinas de física e matemática, a disciplina com relatos, porque é bom incentivar cada um de vocês. Pode ter futuros professores ou pesquisadores. E uma maneira de você devolver para a sociedade é você ir numa escola, pública ou privada, fazer feira de ciências, palestra, ajudar o professor, levar um telescópio, fazer observação do Sol, fazer foguetes, lançar foguetes nas escolas, né? A prestação de serviço vocês são os soldados da guerra de guerrilha contra o negacionismo, contra essa coisa retrógrada de dizer que a Terra é plana, de dizer que vacina não presta, né? Isso ajuda as pessoas, né? Até os meninos e as meninas de colégio a gostarem de estudar ciência, tá? Então, se vocês forem, um tema bom para discutir é o universo, o sistema solar, essas coisas. Então, eu vou passar rápido essa imagem bastante conhecida, que é uma montagem. É sempre bom dizer que ninguém tira uma foto dessa, né? Isso é uma montagem. As fotos individuais são fotos mesmo, tiradas, ampliadas ou trabalhadas. E também é bom falar para estudantes a questão da escala, né? Não é verdade que a comparação da estrela central, que é o Sol, por exemplo, com Júpiter, que é o grandão, é essa relação, né? A relação de dimensão, no caso do Sol com os planetas, é diferente, né? Os planetas são pontinhos muito pequenininhos, né? Também não é verdade que os planetas chegam em linha reta. Está ali os gasosos numa linha reta e os rochosos aqui em linha reta. Isso não acontece, né? Então, há uma discussão para as pessoas não imaginarem que é assim. Tem livros que você vê o Sol e os 8 planetas, ainda mais Plutão, tudo numa linha reta. Isso é didático para você mostrar a escala de afastamento, a sequência. Mas as pessoas confundem, né? Às vezes os astrólogos botam alinhamento dos planetas, vai ter uma revolução, o mundo vai acabar, né? E todo mundo imagina que é tudo planeta em linha reta. Não tem isso. Sempre é bom fazer essas críticas às imagens, né? E aí, talvez seja bom a gente valorizar o papel das estrelas no universo, né? Dos objetos que compõem o universo, as estrelas têm um papel fundamental, que são as estrelas que mantêm os planetas, já que hoje está se discutindo muito exoplaneta, e são as estrelas que determinam tudo em planetas que têm possibilidade de ter vida. E, brevemente, o número de exoplanetas em zona habitável está cada vez maior, e daqui a pouco os telescópios vão achar alguma informação sobre a atmosfera e possível informação de molécula de água, né? Então, o exoplaneta que tem atmosfera e tem água, quase chegando lá em ter vida, né? Então, por favor, só volta. Então, a estrela merece ser colocada como um local de pesquisa para pessoas que querem trabalhar em qualquer área do conhecimento.
Se for trabalhar a área de clima, que está muito na moda no mundo, discutir o clima na Terra, né? Qual é a influência de uma estrela no clima da Terra? Então, as fases das manchas solares influenciam os períodos de seca nos semiáridos, isso é um dado científico. O mau humor do Sol influencia as comunicações, vento solar, né? Esses flares, esses espirros que a estrela dá, e influencia na vida, né? A vida em qualquer planeta embrionário, ela só pode evoluir se tiver radiação estelar, radiação solar, onda eletromagnética, fotossíntese, absorção de vitamina D, câncer, tudo que a medicina e a biologia estudam tem a ver com a estrela. Então é importante a discussão de uma estrela como multidisciplinar, não é só para astrônomo ver, não. Então, discutir bastante uma estrela, e quem for da área, discutir a fusão, plasma, partículas, neutrinos, tarará, e aí vale, tá? Tem muita coisa para se explorar a estrela. E aí mostrar rapidamente os planetas e fazer um link com a importante, né, história da humanidade, que tudo era uma visão mística dos deuses, né? Então, o nome de todos esses objetos são tirados a partir das mitologias, né? Pode seguir, né? Então, a gente usa uma mitologia oficial, que é a grego-romana, misturada um pouco com nórdica, com Mesopotâmia, com Egito, né? Basicamente grego-romana, mas tem gente que gosta muito de buscar a mitologia de povos originários, né? E como também está muito na moda defender os povos originários, que tal a pesquisa de etnoastronomia ou buscar para o nosso povo a astronomia indígena? E aí tem a fonte de pesquisa bastante conhecida, que é o professor Germano Afonso. Não sei se vocês já fizeram o trabalho, né? Busca, bota esse nome, Germano Afonso, ou Germano B. Afonso, um indígena guarani, lá do Paraná, que fez mestrado, doutorado em astronomia e sociologia, e virou pesquisador da astronomia indígena dos índios brasileiros, né? Os índios do Amazonas e índios da região do Tocantins e alguns guaranis. E já tem portal com o nome dele, as constelações indígenas, a mitologia indígena, e até o Stellarium, que a gente usa muito, já adicionou algumas constelações indígenas. Então vale muito a pena pesquisar isso, que é uma área linda de quem quiser entrar no mundo da sociologia, né? E aí fazer esse link com astronomia. Então os nomes são nomes de deuses, né? Mercúrio. Então vamos passando: Mercúrio, Vênus e Terra, né? E o outro, Marte. Pode passar Marte, né? Então todos eles com origem mitológica. E a curiosidade que hoje já se sabe, com exceção de Vênus, já se detectou água em todos esses planetas, de Mercúrio até Plutão, inclusive, né? Então é uma outra coisa importante. A ciência hoje está já mirando os objetos fora da Terra para extração desde minerais. As empresas multinacionais já estão fazendo planejamento de mineração. Já tem empresas japonesas que já foram em asteroides, já cavaram, já trouxeram metais nobres, e os chineses, os israelenses e os americanos estão de olho muito grande na Lua e em Marte e nos asteroides. Por quê? Porque tem matéria-prima de alto valor tecnológico. As futuras disputas do mundo globalizado, da geopolítica do capitalismo, serão por chip não vai ter mais guerra por petróleo, vai ser por chip e por minerais nobres que estão no espaço. Então a corrida espacial vai ser muito dirigida pelas chamadas guerras frias, né? Os países disputando o poder, mas não é para o bem da ciência, não, é para capitalismo enriquecer, como foi no período das navegações. As companhias das Índias ocidentais, orientais, os grandes navegadores, né, Colombo, Cabral, Pison e outros mais,
Não vieram de apertar a mão dos indígenas, como vai, eu vim da Europa, não. Vieram tomar o poder da terra, saquear, né? E a mesma coisa vai acontecer com a colonização do espaço, né? Primeiramente Lua, asteroides, Marte, e depois vai virar como filme de ficção. Então é importante saber que já se tem muitas sondas vendo que tem água, que é uma coisa fundamental, né? Com exceção de Vênus, tem água em todos os locais, e muita água na Lua, muita água e materiais, minérios, L3, silício, tudo isso para a tecnologia computacional, para fazer chips e tudo mais. E com a água você pode separar a água, fazer combustível, fazer oxigênio, separar hidrogênio de oxigênio, né? Então, nós vamos chegar lá, nós, humanidade, vamos chegar lá e certamente vamos fazer um monte de desgraça, minerar, deixar um bocado de buraco lá, até que a humanidade vire uma humanidade decente e queira só colonizar para a paz, né? Vocês imaginam um mundo no futuro sem guerras, os países todos unidos para produzir vacinas, comida para todo mundo, bem-estar para todo mundo paz e amor, Shangri-La, o paraíso, né? Será que chegaremos lá? Bom, então Marte é, depois da Lua, a próxima chegada da humanidade. Nós estamos lá com o robô, o jipinho, né? Bom, eu sempre que falo nesse assunto, eu puxo para esse debate, né? A imagem de cima somos nós, seres humanos, com a nossa inteligência, né? Com todos os robozinhos, Curiosity, Opportunity, esses outros todos, né, que estão aí. E a imagem de baixo é uma das coisas mais fortes que nós temos hoje, uma das áreas que mais cresce, né, na humanidade, que é o pensamento místico, e que na área das ciências tem uma de suas vertentes é na área da vida fora da Terra, né? É um negócio tão sério que a ciência está com o estudo dos exoplanetas e o estudo da astrobiologia, buscando vida, mas não sei como é que eu chamo, né? Acham que, só volta um pouquinho, que o planeta Marte já é habitado. Tem uma corrente de ufólogos que diz que no Grand Canyon, né, Marte tem uma rachadura, né? O planeta tem uma rachadura que é um Grand Canyon que tem quilômetros de comprimento e quilômetros de profundidade, que ali são cavernas habitadas por marcianos, né? E ele defende isso de pé junto, e dizem que a NASA já viu, já capturou alguns e já levou para os Estados Unidos. E aí tem uma legião do mundo todo que vende filme, vende livro, minicursos, fazem visitas, né? E vocês sabem que lá nos Estados Unidos, no local do Roosevelt, né, lá no Novo México, tem uma vez por ano as caravanas de pessoas do mundo todo, igual aos muçulmanos que vão para Meca, né? Os ufólogos vão para os Estados Unidos para exigir que os Estados Unidos abram aquelas bases e mostrem os extraterrestres, né? Então é uma coisa muito forte, que isso tem influenciado toda essa corrente de negacionismo, anticiência ou ciência obscura e paralela, né? Tem até ideólogos políticos, filósofos políticos que usam isso como forma de convencer as pessoas. Vocês sabem da história que falam que a vacina contra a Covid, principalmente a chinesa, ela tem dentro dela um nanochip que entra no sangue e vai para o cérebro para, né, dominar as pessoas, fazer todo mundo de zumbi. Isso tem pessoas, médicos, defendendo isso. Então, combater, do ponto de vista científico, é uma tarefa que não é fácil, né? A maioria das vezes a gente perde, porque é mais fácil acreditar nessas baboseiras, né? Bom, então, isso aqui eu coloco só para chamar a atenção do debate. E sempre eu faço a propaganda, é curioso, eu faço a propaganda para combater, né? Porque esse livro é um best-seller. Não sei se vocês têm aqui na biblioteca, eu tenho mais de um volume, posso mandar para cá? Esse livro, ele tem várias línguas no mundo todo,
e ele tem uma coleção de, entre aspas, provas de que na antiguidade todas as obras de engenharia foram feitas por extraterrestres. E os povos mais atrasados, admirando aquelas pessoas, né, achavam que eles eram deuses, porque eles vinham em naves. Aí diziam que eram deuses. E o livro diz, não eram deuses. Júpiter é o único planeta. Se você estudar o Sol, em cada planeta individualmente, você tem o que a gente chama centro de massa. Né? O centro de massa, por exemplo, da Terra-Sol, é quase no centro do Sol. O centro de massa de Saturno é dentro do Sol, mas não é no centro, é no meio, quase indo para a periferia. O centro de massa do sistema Júpiter-Sol é fora, que é uma massa muito grande, né? Então, se Júpiter fosse maior, para poder virar estrela, o centro de massa seria mais perto do meio entre Júpiter e a Terra. E a trajetória da Terra seria diferente, né? Por conta das forças gravitacionais, né? Mas teria vida do mesmo jeito, só que a evolução da vida seria outra. Ele teria que ver com o pessoal da astrobiologia como é que seria a vida na Terra com uma temperatura diferente. É bem curioso essa questão. Existe gente que estuda isso. O pessoal da astrobiologia estuda a vida em ambientes planetários diferentes. Tem simulações, né? Mas bem curioso. Vale a pena pesquisar. Tá? Eu não sei detalhes de como seria a vida. Né? Mas seria um calorzinho maior, né? Vamos lá. Saturno, gente, os 4 planetas gasosos têm anéis. Vocês viram uma fotografia do James Webb do planeta Júpiter com os anéis de Júpiter, né? Todos os planetas. E asteroides também têm anéis. O que é um anel? Você tem uma massa, no espaço tem muita poeira e partícula, e água, muita molécula de água. Então a massa puxa com a força gravitacional. Ou a partícula vem e colide com o planeta fazendo cratera, né, como tem na Lua, ou dependendo da inclinação ele fica preso na órbita, né? Combinação de força centrípeta com a atração gravitacional. É assim que se formam as órbitas. Como são partículas pequenas, de pequenos fragmentos, e água, quando está longe do Sol fica congelado, fica gelo, né? Então você tem aquele disco que é partícula de poeira e gelo. Então é muito comum se formar anéis, né? Então tem muitos asteroides com anéis. Porque daqui a gente não consegue ver, só vê o de Saturno, né? Urano, eu já fiz aqui acho que eu fiz uma vez que eu vim aqui uma brincadeira, é uma palhaçada que eu faço, que eu fiz numa escola de ensino médio, lá em Recife, primeiro ano, porque o nome da lua de Urano é Miranda, né? Aí eu mostro a foto, tá vendo? A Miranda, tá vendo? Você não tem nenhuma lua com o nome de vocês, não, mas eu tenho com o meu nome, né? Aí eu fiz assim, numa turma e uma menina lá atrás, assim como tu, bem pimenta, disse, eu sei porque o nome é Miranda, não tem nada a ver com você, não. Aí eu digo, por quê? Ela contou. E o cara que descobriu essa lua de Urano, ele estava lendo um romance do William Shakespeare, que chama A Tempestade. E a heroína é uma moça chamada Miranda. E ele botou em homenagem a ela. Então não é você, não. Ele desmoralizou. E é isso, né? Então vamos lá. Netuno. E aí tem a expressão que diz: tudo que vem depois de Netuno é objeto transnetuniano, né? Depois de Netuno. Aí vem esse rapaz aí, vocês estão acompanhando o planeta Plutão. Ele mudou de categoria para planeta não, num congresso da União Internacional de Astronomia em 2006, ocorrido no Brasil, no Rio de Janeiro. Aquela professora que estava em Itacuruba, a Daniela Lázaro, que estava na cúpula, ela é vice-presidente da União Internacional de Astronomia, aquela feira. E agora está para ter uma nova congresso da União Internacional de Astronomia, com novos dados que possivelmente vai recolocar Plutão como planeta novamente, né?
porque as sondas estão chegando mais perto, estão vendo que Plutão é maior do que se pensava, a órbita dele já tem características diferentes, já tem mais de luas descobertas em Plutão. Então, se for confirmado esses dados, são dados da mecânica celeste que permitem que ele seja novamente classificado como planeta, né? E eu dizia assim, quero ver quem chega primeiro, Plutão para voltar para ser planeta ou Santa Cruz para ser A. Não, Plutão vai ganhar, né? O cometa, gente, o cometa é tido como um dos objetos mais importantes para estudar a história da formação do sistema solar e da Terra e da vida. A teoria da panspermia, que é aquela que diz que a vida e a água na Terra veio pelos cometas, a Terra ainda jovem recebeu bombardeio de milhares e milhares de cometas que vinham com água, né? E dentro do cometa, no núcleo do cometa, matéria orgânica, micro-organismos. Hoje se sabe que no núcleo do cometa tem micro-organismos, que é vida, né? De certa maneira, né? E então essa vida embrionária veio no oceano primitivo, ficou no fundo do oceano e junto com aquele negócio de extrematólito, cianobactérias, aquelas atividades bioquímicas, biológicas, gerou a primeira vida nos oceanos. Então o cometa é um negócio show. Quando tem chuva de meteorito, né? Teve até uma agora essa semana. Chuva de meteorito, a maioria dos meteoritos são restos de núcleo de cometa, pedaços do núcleo de cometa. Então, você pegar um meteorito desse e analisar e ver que tem matéria orgânica, é show. É uma fonte de pesquisa fundamental. Por isso, que quando caiu esse meteorito aqui em Santa Filomena, vocês lembram, né? Em 2020, caiu em Santa Filomena, no dia 19 de agosto, um meteorito, ele se fragmentou em pedaços, né? Ele é mais ou menos meia tonelada, e caiu durante o dia no telhado das pessoas, no quintal, e caiu um pedaço de 38 quilogramas, né? Caiu num dia, 19 de agosto, no dia 20, já tinha 2 americanos vindo dos Estados Unidos, com sacola cheia de dinheiro, de nota de R$100, para comprar os meteoritos da população, e comprou. Nós fizemos de tudo, junto com o governo, com os empresários, com os prefeitos, para impedir. E pela tabela de preços, um pedaço de meteorito, também de uma bolinha de gude, eles pagavam 8, 12, 15 mil reais. E a família que pegou o meteorito de quase 40 quilos, nós fomos lá, fomos na casa da mulher, tem várias fotos, a gente fez de tudo para ela vender para o consórcio, né, das universidades, com o governo do estado, para a gente montar o museu do meteorito na cidade e conseguir bolsa de estudo para estudante e professor, para a cidade ficar sendo visitada e depois até instalar um Instituto Federal lá. Mas a mulher disse, não, eu vou vender para quem der mais. O Júpiter é o único planeta, se você estudar o Sol, em cada planeta individualmente, você tem o que a gente chama centro de massa, né? O centro de massa, por exemplo, da Terra-Sol, é quase no centro do Sol. O centro de massa de Saturno é dentro do Sol, mas não é no centro, é no meio, quase indo para a periferia. O centro de massa do sistema Júpiter-Sol é fora, que é uma massa muito grande, né? Então, se Júpiter fosse maior, para poder virar estrela, o centro de massa seria mais perto do meio entre Júpiter e a Terra. E a trajetória da Terra seria diferente, né? Por conta das forças gravitacionais, né? Mas teria vida do mesmo jeito, só que a evolução da vida seria outra. Ele teria que ver com o pessoal da astrobiologia como é que seria a vida na Terra com uma temperatura diferente. É bem curioso essa questão. Existe gente que estuda isso. O pessoal da astrobiologia estuda a vida em ambientes planetários diferentes. Tem simulações, né? Mas bem curioso. Vale a pena pesquisar. Tá? Eu não sei detalhes de como seria a vida. Né? Mas seria um calorzinho maior, né? Vamos lá. Saturno, gente, os 4 planetas gasosos têm
anéis. Vocês viram uma fotografia do James Webb do planeta Júpiter com os anéis de Júpiter, né? Todos os planetas. E asteroides também têm anéis. O que é um anel? Você tem uma massa, no espaço tem muita poeira e partícula, e água, muita molécula de água. Então a massa puxa com uma força gravitacional. Ou a partícula vem e colide com o planeta, fazendo cratera, né, como tem na Lua, ou dependendo da inclinação, ele fica preso na órbita, né? Combinação de força centrípeta com a atração gravitacional. É assim que se formam as órbitas. Como são partículas pequenas, de pequenos fragmentos, e água, quando está longe do Sol, fica congelado, fica gelo, né? Então você tem aquele disco que é partícula de poeira e gelo. Então é muito comum se formar anéis, né? Então tem muitos asteroides com anéis. Porque daqui a gente não consegue ver, só vê o de Saturno, né? Urano, eu já fiz aqui acho que eu fiz uma vez que eu vim aqui, uma brincadeira, é uma palhaçada que eu faço, que eu fiz numa escola de ensino médio, lá em Recife, primeiro ano, porque o nome da lua de Urano é Miranda, né? Aí eu mostro a foto, tá vendo? A Miranda, tá vendo? Você não tem nenhuma lua com o nome de vocês, não, mas eu tenho com o meu nome, né? Aí eu fiz assim, numa turma e uma menina lá atrás, assim como tu, bem pimenta, disse: eu sei porque o nome é Miranda, não tem nada a ver com você, não. Aí eu digo, por quê? Ela contou. E o cara que descobriu essa lua de Urano, ele estava lendo um romance do William Shakespeare, que chama A Tempestade. E a heroína é uma moça chamada Miranda. E ele botou em homenagem a ela. Então não é você, não. Ele desmoralizou. E é isso, né? Então vamos lá. Netuno. E aí tem a expressão que diz: tudo que vem depois de Netuno é objeto transnetuniano, né? Depois de Netuno. Aí vem esse rapaz aí, vocês estão acompanhando o planeta Plutão. Ele mudou de categoria para planeta não, num congresso da União Internacional de Astronomia em 2006, ocorrido no Brasil, no Rio de Janeiro. Aquela professora que estava em Itacuruba, a Daniela Lázaro, que estava na cúpula, ela é vice-presidente da União Internacional de Astronomia, aquela feira. E agora está para ter uma nova congresso da União Internacional de Astronomia, com novos dados que possivelmente vai recolocar Plutão como planeta novamente, né? Porque as sondas estão chegando mais perto, estão vendo que Plutão é maior do que se pensava, a órbita dele já tem características diferentes, já tem mais luas descobertas em Plutão. Então, se for confirmado esses dados, são dados da mecânica celeste que permitem que ele seja novamente classificado como planeta, né? E eu dizia assim: quero ver quem chega primeiro, Plutão para voltar para ser planeta ou Santa Cruz para ser A. Não, Plutão vai ganhar, né? O cometa, gente, o cometa é tido como um dos objetos mais importantes para estudar a história da formação do sistema solar e da Terra e da vida. A teoria da panspermia, que é aquela que diz que a vida e a água na Terra veio pelos cometas, a Terra ainda jovem recebeu bombardeio de milhares e milhares de cometas que vinham com água, né? E dentro do cometa, no núcleo do cometa, matéria orgânica, micro-organismos. Hoje se sabe que no núcleo do cometa tem micro-organismos, que é vida, né? De certa maneira, né? E então essa vida embrionária veio no oceano primitivo, ficou no fundo do oceano, e junto com aquele negócio de extrematólito, cianobactérias, aquelas atividades químicas, biológicas, gerou a primeira vida nos oceanos. Então o cometa é um negócio show. Quando tem chuva de meteorito, né? Teve até uma agora essa semana. Chuva de meteorito, a maioria dos meteoritos são restos de núcleo de cometa, pedaço do núcleo de cometa. Então, você pegar um meteorito desse e analisar,
e ver que tem matéria orgânica, é show. É uma fonte de pesquisa fundamental. Por isso que quando caiu esse meteorito aqui em Santa Filomena, vocês lembram, né, em 2020, caiu em Santa Filomena no dia 19 de agosto, um meteorito, ele se fragmentou em pedaços, né, ele é mais ou menos meia tonelada, e caiu durante o dia no telhado das pessoas, no quintal, e caiu um pedaço de 38 quilogramas, né? Caiu num dia, 19 de agosto, no dia 20, já tinha 2 americanos vindo dos Estados Unidos com sacola cheia de dinheiro, de nota de 100 reais, para comprar os meteoritos da população. E comprou. Nós fizemos de tudo, junto com o governo, com os empresários, com os prefeitos, para impedir. E pela tabela de preços, um pedaço de meteorito, também de uma bolinha de gude, eles pagavam 8, 12, 15 mil reais. E a família que pegou o meteorito de quase 40 quilos, nós fomos lá, fomos na casa da mulher, tem várias fotos, a gente fez de tudo para ela vender para o consórcio, né, das universidades, com o governo do estado, para a gente montar o museu do meteorito na cidade e conseguir bolsa de estudo para estudante e professor, para a cidade ficar sendo visitada e depois até instalar um Instituto Federal lá. Mas a mulher disse, não, eu vou vender para quem der mais. Levou tudo para os Estados Unidos, a gente ficou pé da vida e perdeu a cidade, perdeu. Vai ficar lá naquela, com licença, aquela pobreza desgraçada, né? E aí a gente mobilizou a OAB, e junto com o deputado Volney Queiroz, tem um projeto no Congresso para criar uma lei que proibindo levar meteorito que cai em solo brasileiro. É um dos poucos países do mundo que não tem lei. Nos Estados Unidos, que é o meteorito, se você pegar, já está com a algema na mão, já vai para a cadeia. É patrimônio nacional para pesquisa. E no Brasil, leva. A pessoa, que ridículo. Não sabe. Por isso que é importante você ir numa escola, dizer para o menino, e caiu o meteorito aqui, guarde. É importante. E esse meteorito, ele foi feito a análise dele, já foi publicado um artigo científico lá nos Estados Unidos. Ele tem 4,5 bilhões de anos. Ele é a matéria-prima da protoestrela no disco protoplanetário da Terra e do Sol. Está lá. E o cara que veio não era cientista, era um atravessador. Vendeu lá, em vez de 300 mil reais, o cara vendeu 100 vezes mais caro. Está lá, as universidades lá compram, os pesquisadores compram, caríssimo para fazer pesquisa, e aqui a gente, claro que a gente perdoa a população. Foi no período de pandemia, gente pobre, período de local de seca, área rural, né? Cara, 10 mil reais na minha vida é muita coisa, né? Claro, a gente entende, mas um pouco da ignorância e da falta de divulgar a ciência, né? É a mesma coisa que um indígena, ou um pescador, ou um seringueiro do Amazonas, pega aquela raiz que faz chazinho e vende ou dá para o cara que veio de fora, de outro país, e o cara leva para outro país, descobre o poder medicinal, descobre um remédio, patenteia lá e vende caríssimo aqui. Vocês sabem que tem remédio para convulsão, que um vidrinho aqui é 10 mil reais, 20 mil reais, e é feito com raiz de plantas do Brasil. E tem biotecnologia lá, universidade, escolas técnicas e gente divulgando. Não venda não, rapaz, que isso aqui no Amazonas tem um instituto de pesquisa de primeira, que faz pesquisa com medicina, com fármaco. Deixa aqui, né? Então tudo isso é conhecimento científico, né? Então, o cometa, uma curiosidade do cometa, vocês estão vendo ali 2 caudas, né? Uma cauda é do gelo da água, como se ele estivesse evaporando. Na verdade não é evaporar, é sublimar, né? Ele passa direto do sólido para o vapor. E uma outra cauda meio azulzinha, porque alguns fragmentos da crosta do cometa, eles se despreendem, e nos atritos um com o outro, eles ficam eletrizados, ficam carregados eletricamente. Então uma partícula eletrizada, ionizada, né?
no campo magnético, que aí tem o campo magnético do Sol, que é muito forte. Então a gente estuda no eletromagnetismo, que é uma partícula carregada, se deslocando na presença do campo magnético, sofre uma força. A gente chama uma força de Lorentz, né? Que é F é Q vezes V vezes B, que é a carga, V é a velocidade, B é o campo magnético, né? E aí forma uma cauda ionizada. Então o cometa tem duas caudas. Tá? Aqui é eu faço sempre uma homenagem à inteligência humana. Aqui dali é um núcleo de um cometa, depois que todos eles já sublimou, evaporou, e um foguete levou uma sonda chamada Rosetta. A sonda Rosetta encostou no núcleo do cometa na velocidade de 28 mil km por hora. Quando chegou perto, desceu uma outra sonda, um filhote chamado Philae. Esse filhote ele desceu com suas garras no núcleo do cometa, e um braço mecânico cavou e fez análise geoquímica do núcleo do cometa. Descobriu molécula de água, molécula orgânica e metais nobres, né? E ficou aí. Mas a outra sonda japonesa cavou, encheu a sacola e trouxe de volta para a Terra. Então já está cheio de gente fazendo pesquisa de mineração espacial. Bom, eu também mostro a inteligência humana, mostrando o Hubble. Eu não sei se é nesse slide que tem o James Webb, passa aí. Não, eu troquei. Mas tem a foto do novo, que é o James Webb. Gente, a inteligência humana, né? Nós já fomos chamados de homens da caverna, né? O grande desenvolvimento nosso foi a máquina a vapor, a eletricidade, a embarcação, a vela, né? E depois o ser humano inventou o avião, o Santos Dumont, como é genial a inteligência humana, né? Hoje nós já estamos aqui, ó. Isso é um telescópio no espaço, cujo detetor detecta o raio-x emitido pelas estrelas e galáxias. É o Chandra, um observatório de raio-x no espaço. A gente está mandando James Webb, Hubble, o Jeep para Marte. Olha como nós estamos. E tudo isso é robótica. A robótica que você estuda aqui, é isso aqui, isso é robótica, né? Tudo isso é o lançamento de foguetes. É a base. O foguetinho que a gente vai lançar mais tarde. É essa base que aqui você só precisa investir um pouco mais de dinheiro, fazer com tamanho grande e ter uma utilidade tecnológica. Tendo quem financia, dá para fazer. Entendendo a base da programação, da eletrônica e do lançamento de foguete, é isso aqui. Tá? Pode ir lá, vai na NASA, está cheio de jovem, né, fazendo estágio, gente do Brasil, do mundo todo, e muita gente do Brasil, e cheio de pessoas trabalhando como contratados lá na NASA, vindo do Brasil, né? Eu sempre cito o exemplo de Ivan, né? Ivan estava novo, 40 anos, terminou o doutorado em astrobiologia, fez um concurso e entrou na NASA, está lá na NASA. Eu dou o contato dele, ele dá uma palestra aqui, teleconferência, você, diretamente da NASA. Ele é astrobiólogo da NASA, né, de escola pública, né? Ele é do interior de São Paulo, né? Mas ele vem muito em Recife, que ele gosta de ir para Porto de Galinha nas férias, ele vem com a família, vai visitar a família no interior de São Paulo, e vem, e a gente chama ele para dar palestra. Quer dizer, cada um de vocês pode estar nesse projeto tranquilamente, tá? Bom, nebulosa nós podemos ver, né? Vocês certamente já viram com o telescópio daqui, pode ir mais, né? A galáxia, gente, se o universo primitivo ele era formado só de hidrogênio, não tinha nenhum planeta, formando as protostrelas, surgindo planetas, surgindo estrelas, surgiram planetas. Depois os sistemas estelares se juntaram graciosamente, formaram esse sistema aqui. Isso é uma galáxia, não é a nossa, mas a gente usa como modelo, né? Ela tem bilhões de sistemas solares, ela roda, e hoje se sabe que ela é povoada não só de estrelas, mas também de anã branca, estrela de neutro e buraco negro.
alguém me pediu falar do buraco negro. No núcleo da nossa galáxia, hoje nós sabemos que tem um buraco negro, porque foi detectado, né? E é muito provável que no núcleo de todas as galáxias tenha um buraco negro, porque há muita massa, se forma uma estrela gigante, estrela muito massiva. Quando ela morre, o cadáver dela é um buraco negro, né? Que não é nem buraco, nem é negro, né? É um objeto, é o núcleo de uma estrela muito massiva, que quando ela morre, a parte externa explode, a parte interna implode, né? E aí forma esse objeto tão denso que atrai tudo, até a luz. Por isso chama buraco negro, porque é como se estivesse sugando, né? E aí tem todas as teorias, nada comprovadas, ainda especulativas, de que toda a massa que vai para ele, como ele tem uma fome muito grande, ele feito um ralo, ele puxa tudo que está perto dele, para onde vai essa matéria, né? Aí tem gente que diz que essa matéria se transforma em energia, passa por um buraco de minhoca, né? E sai numa antimatéria, como se fosse um universo paralelo, num buraco branco, né? Por enquanto, ainda é maconha estragada, viagem. Não tem isso. Mas outro dia um cosmólogo disse que calma, já tem resultado das equações de Einstein que mostra a possibilidade de se formar, transformando E igual a MC2, massa em matéria, e ir para uma dimensão que não é a quarta dimensão do espaço-tempo da relatividade, já seria uma dimensão extra. Então, pode ser que futuramente alguém diga, olha, tem verdade, mas por enquanto não é, muita especulação ainda, tá? Bom, e aqui eu ia vir com a camisa que tem a primeira foto do James Webb, que é essa foto é do Hubble, tá? Mas o James Webb tirou a foto do mesmo ambiente que o Hubble tirou, ficou mais nítido, mais fácil de distinguir, né? A imagem, né? Isso é um enxame de galáxias que está a um pouco mais de 13 bilhões de anos-luz. Um enxame de galáxias. Cada galáxia é parecida com aquela imagem que a gente viu aqui atrás, né? Com bilhões de sistemas solares, né? Sistemas estelares. E aqui é um enxame de galáxias. Se tiver uma galáxia aí com um planeta, com vida inteligente, e alguém mandar uma mensagem de celular, oi, né? A mensagem viaja pelo espaço com a velocidade da luz, uma onda eletromagnética, né? E viaja, e se você tiver aqui um receptor, que nós temos na Terra, a gente vai ouvir o oi, né? Só que se sair hoje o oi, vai chegar aqui daqui a 13 bilhões de anos. E nós não estaremos mais aqui, né? Porque nós temos prazo de validade, né? Daqui a mais ou menos 1 bilhão de anos, como diz o Matuto, nós já era, né? Aí vem aquela discussão de vida fora da Terra, que talvez à tarde eu fale do projeto 7, né? É a equação de Drake. Hoje à tarde, se for o caso, eu vou falar da equação de Drake, do projeto 7 e de exoplaneta e de vida fora da Terra. O Drake fez uma forma matemática para tentar achar o número de civilizações inteligentes que têm telecomunicação. Mas não é aceito também não, porque são 8 itens que ele multiplica, os 4 primeiros a astrofísica calcula, o resto é especulação filosófica, né? Ele diz, e se tiver uma civilização que evoluiu tanto, que criou antenas, um radiotransmissor e mandar mensagem para a gente? Aí ele diz, e se? Mas nunca vimos, né? Nós nunca tivemos nenhum contato, e o projeto 7 é o exemplo disso, né? São várias antenas de radioastronomia, captando todas as possíveis mensagens codificadas que entram na Terra, com um processo computacional para decodificar, para ver se é alguma mensagem. Então, milhões e milhões de radiações que entram, e todas elas não é nenhuma mensagem que nós possamos identificar como um oi de algum ser extraterrestre. Mas é bem legal essa discussão, porque está muito forte essa busca de vida fora da Terra, mas o viés é o viés religioso, especulativo e charlatão. Tem gente que vende livros e filmes dizendo que o ET de Varginha, o FBI,
a NASA, o Pentágono, todos eles estão mostrando que é verdade, que tem vírus nisso, né? Então isso é muito forte e a gente não vai cair nessa conversa. Mas foi uma discussão científica muito interessante. A ciência nunca negou a probabilidade de ter vida fora da Terra, muito pelo contrário. A ciência diz que a probabilidade existe. Agora, nós nunca fizemos contato, é diferente. Então, só para a gente fechar, né? Esse é um debate que eu vou pular, porque demora muito a energia escura, mas cada um de nós vai ter que ter uma relação de amor com essa fórmula para entender bem, porque a natureza tem isso. Matéria desaparece e vira energia. Energia, entre aspas, se petrifica e vira massa, matéria. Isso existe em vários lugares, em vários momentos, em várias situações, do micro ao macro, e isso pode explicar muita coisa, né? Então, e aí, igual a palavra homem ali é a palavra antropológica, homo sapiens, né? Porque um dia uma menina feminista disse: por que não botar o papel do homem e da mulher? Não, é a humanidade. Eu vou trocar essa palavra por humanidade, né? Aí, o professor Ronaldo Mourão respondeu, dizendo que a humanidade tem que compreender o universo, colonizar para o próprio bem. Se não fizer, a humanidade terrestre vai desaparecer e uma outra humanidade alienígena poderá, ele não afirma, poderá realizar essa tarefa de colonizar, né? E aí eu, na minha provocação aqui de materialista, eu digo: e Deus? Tem significado colocar Deus na discussão de universo, as galáxias, exoplanetas, vida fora da Terra, vida dentro da Terra, né? Para 99% da humanidade é pertinente colocar isso como o grande arquiteto, design inteligente e tudo mais, né? Mas para a ciência São Tomé, não, né? Não precisa misturar, cada um tem o seu local na mente humana, mas é um debate bem cuidadoso, né? E eu vou repetir aqui o que eu sei que vocês já conhecem. Todo mundo aqui já leu o Sagan, Pálido Ponto Azul? Leitura obrigatória. Leu o livro de Carl Sagan, Pálido Ponto Azul, e leu o livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Obras-primas de arrepiar, tá? O Carl Sagan foi o cara, todo mundo já ouviu falar, obviamente, de Carl Sagan, né? Um astrônomo que idealizou vários projetos de busca de vida fora da Terra, vários. Inclusive o filme Contato é a partir de um livro dele. Contato, ele é quase um co-diretor do filme, aquele filme com o Gil de Forte, um filmaço, né? E ele foi ele que bolou aquele disco de ouro que foi na primeira sonda que foi mandada para o espaço, né? Um disco de ouro com informações da Terra, para assim um hipotético extraterrestre pegar, saber onde é que nós estamos, que nós existimos. E o Carl Sagan, ele vivenciou um episódio que a ciência é apaixonada, né? Que é isso aqui que eu vou ler para a gente encerrar, para ir ver o sol. Você volta, por favor. Essa imagem, não, a outra essa é uma imagem que eu burlei. A imagem real não é essa. É esse escuro, com esse pontinho, não é um pontinho aí, né? Mas ele tem um risco vermelho. O risco vermelho é uma falha. Na hora que foi tirada a foto, deu um reflexo lá e ficou uma mancha, né? Aí, como não interessa discutir a mancha, mas a imagem real que existiu no episódio tem a mancha, eu burlei, eu tirei a mancha lá no Photoshop, deixei só o pontinho, tá? Então, esse pontinho aí, ele é exatamente isso aqui, ó. É isso. Por isso que ele olhou aquele pontinho e disse: nós somos um pálido pontinho azul, né? E aí, com essa imagem, ele escreveu uma carta, botou no primeiro capítulo do livro dele e mandou para o mundo todo. Essa carta é uma coisa linda. Eu vou ler a carta para vocês, tá? Tá, no dia 14 de fevereiro de 1990,
Tendo completado sua missão, foi enviado um comando à Voyager 1 para se virar. Ela já estava lá perto de Plutão, né? E tirar uma fotografia, uma imagem da Terra, que estava a 6,4 bilhões de quilômetros de distância, né? Mostrando a Terra como um pálido ponto azul. Então Carl Sagan escreveu a seguinte carta, abre aspas: olhe para esse ponto, isso é nossa casa, isso somos nós. Nele, todos quem ama, todos quem conhece, cada ser humano existiu, viveu a sua vida aqui. A nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor de civilizações, cada rei camponês, cada casal de namorados, mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor, cada político corrupto, cada líder supremo, cada santo e pecador na história de nossa espécie viveu aí, num grão de pó suspenso no espaço. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pensai nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que na sua glória e triunfo vieram eles a ser ramos momentâneos de uma fração desse ponto. Pensai nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto desse pixel, aos quase indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes as suas incompreensões, quão ávidos de se matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. A nossa exagerada aptitude, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiados por esse pontinho de luz. O nosso planeta é um grão solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vai chegar de algum lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje, ele deixa aberto, até hoje, que abriga vida. Não há mais algum, pelo menos no futuro próximo, né, onde a nossa espécie puder emigrar, visitar, talvez, assentar-se, ainda não, ele nunca fez, né? Ele diz ainda não, pode ser que no futuro tenha, né? Gostarmos ou não, por enquanto a Terra é onde temos que ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das nossas tolas e vãs soberbas humanas do que este distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, ela acentua nossa responsabilidade para nos portarmos mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que tenhamos conhecido. Carl Sagan, é linda essa mostra a foto dele aí, né? O Carl Sagan, ele criou uma instituição chamada Sociedade Planetária para divulgar o conhecimento da astronomia e ciências afins, com a finalidade de despertar a humanidade para proteger a Terra e ter uma visão assim mais ampla, né, holística ou filosófica, sobre o papel da humanidade no investimento científico para a proteção do futuro da humanidade. Ele acreditava que a humanidade iria colonizar o universo, tá? Ele tem duas perguntas muito curiosas, que é o seguinte, vai encerrar. O que é que lhe assusta mais? Você achar que só tem vida na Terra, trilhões e trilhões de planetas no universo, mas só tem vida na Terra. Ou, do outro lado, imagine que em milhões de planetas habitados, com seres os mais esquisitos, mais diferentes, como a gente vê em filme. E isso é verdade, imagine que é verdade. O que é que lhe assusta mais? A primeira hipótese ou a segunda? Tem gente que diz que a segunda, porque vai cheio de bicho estranho aí, um dia vai invadir a Terra, vai ficar feito filme, né? Cheio de aliens. Agora tem gente que diz que a primeira hipótese assusta mais.
porque é baseado em muita filosofia, que a humanidade está na Terra com a missão de colonizar o universo, que a Terra um dia vai deixar de existir. Olha que responsabilidade. E os pessimistas, eu não sou pessimista, os pessimistas, não vai dar tempo de a gente colonizar a humanidade, outros planetas, porque o ser humano é bicho ruim, vai destruir a Terra antes, ou vai queimar todas as árvores e evaporar toda a água por aquecimento global. Dá um monte de bicho doido, Donald Trump, Putin, Bolsonaro, Kim Jong-un, Ayatollah, não sei de que, cada um com uma bomba atômica. Aí um vai ficar bravo com o outro, vai dizer, então eu vou jogar uma bomba atômica na sua cabeça. Eu tenho um botão vermelho e vou apertar. Aí todos eles se juntam e dizem, então vamos botar para lascar. 3, 2, 1, 0, aí, pum, aperta o botão e bomba atômica na Terra toda. Aí tem gente que diz, aí Deus vai olhar e dizer, puta que pariu, que foi que você fez? Não tem esses caras na Terra, né? Então, nós vamos acabar a Terra antes de colonizar o universo, ou existem outras civilizações mais pacíficas, né? Ou não, né? Ou bélicas em outros planetas. O que é que vai acontecer? Claro que isso é só especulação para um bom debate numa rodada de pizza ou mesa de bar, seja lá o que for, né? Mas tem gente pensando nisso, né? O futuro do universo baseado na humanidade. Dá até uma redação do Enem, né? Então, imagine se é bom ficar só a humanidade aqui, evoluir a humanidade com educação para acabar as guerras e nós levarmos seres humanos para todos os outros planetas. Porque deve ter realmente planetas com oxigênio, com água, com possibilidade de habitabilidade, né? Se espera que sim. Mas se a gente chegar lá, já tiver seres vivendo lá, morando lá, a gente pode dizer, olá, como vai? Vamos ficar uma amizade, você recebe a gente aqui? Ou eles vão dizer, aqui você não pisa, medo bala, né? Então, como é que vai ser a relação da humanidade, né? Os nossos tataranetos vão ver o universo fácil de se chegar ou não vão ter chance? Né? Então, essa questão de ser otimista ou pessimista, mas precisa a gente estudar muito para desenvolver uma nave, um satélite, medicina espacial, né? Alimentação, né? E já tem uma área que pesquisa medicina espacial, direito espacial, agora tem agricultura espacial, né? A humanidade vai para o espaço, não tem dúvida, né? E as escolas vão preparar os pesquisadores do futuro para isso. Isso aqui é bonito, né? A humanidade vai chegar lá. Vamos encerrar e vamos observar o sol lá com o Midon, tá bom? Muita atenção, aqui muito foco. Professor, pode ficar à vontade, o momento é seu. Ele falando assim, fica à vontade, eu estou procurando um local para cochilar, né? Porque depois do almoço é melhor para quem está dando aula, quem está em pé, andando, falando. Agora quem está sentado, no ar-condicionado, dá um soninho, né? Essa conversa aqui com você um pouco mais rápido do que fomos de manhã, porque depois lá para as 2h40, 2h50 tem um intervalo com vocês, né, do lanche. E ao sair do lanche, antes de voltar para cá, para as cerimônias, nós vamos lançar um outro foguete aí na frente. Aí não precisa ir lá para trás não, logo aí na frente mesmo, a gente lança o foguete, tá? Torcer para esse não cair no telhado, né? Vamos ver. Eu vou falar de um tema, e eu digo, eu estou batendo muito nessa tecla, é muito forte a discussão sobre vida fora da Terra, com os dois olhares. O olhar da ciência, que já desenvolve há um bom tempo a área de busca de exoplanetas, e o estudo da astrobiologia, são duas áreas bem importantes, fortes, né? Que discute planeta habitável e formação de vida no universo como um todo. Mas tem também um lado
provavelmente é uma coisa natural da humanidade, né? A área mística, de buscar explicações sobrenaturais e, às vezes, de apelar para um sobrenatural, muito sobrenatural, até forçação de barra para criar digo teorias, pseudo-teorias, pseudociências, áreas obscuras, né? Pessoas que são abduzidas, e da influência de extraterrestre na Terra, e pessoas que juram de pé junto que viram disco voador, e um número enorme de pessoas que recebem mensagem de extraterrestre. Um número grande, inclusive, de pessoas com formação acadêmica, né? Então, como um compromisso educacional, não só como escola, como universidade, é bom a gente começar a ler, a ouvir, a discutir essa temática, até para poder depois se posicionar. Aí eu começo com um tópico, usando essa imagem, né? O tópico é chamado paradoxo de Fermi. Eu sugiro que depois vocês busquem isso para até fazer trabalho escolar. Ali está escrito: quando você está em algum lugar propício para admirar estrelas, é incrível olhar para cima e se deparar com algo semelhante à imagem acima, aquela imagem de uma pessoa olhando a galáxia, né? Essa daí. Aí cada um reage de um jeito diferente. O físico Enrico Fermi também reagiu diferente e perguntou: cadê todo mundo? Onde é que estão as outras terras? Enrico Fermi, ele foi um físico italiano, ganhador do Prêmio Nobel, e que foi um dos coordenadores do chamado Projeto Manhattan, e desenvolveu a bomba atômica norte-americana, né? Enrico Fermi, Léo Szilard, Oppenheimer e Albert Einstein, né? E era um pacifista. Depois a gente vê que o papel dele foi apenas científico, tá? E ele, com os amigos cientistas, ouviu uma matéria de jornal nos Estados Unidos que tinha foto de um hipotético disco voador e depoimento de várias pessoas que viram o disco voador. E ele perguntou: onde é que está todo mundo? Onde é que estão as outras terras? Se cientificamente nós não temos prova. E a partir disso, como ele era uma figura notória, houve um debate sobre essa contradição. O paradoxo é uma contradição, né? Muitos depoimentos de visão extraterrestre e nenhuma prova científica. Então, o paradoxo de Fermi ele é uma contradição entre as altas estimativas de existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidência científica, né? Ou de contato, também do ponto de vista científico. Hoje em dia, existe um grupo de matemáticos que trabalham com matemática computacional, tentando catalogar todas as declarações, reportagens de visão de disco voador, todas, né? Com aquilo que a ciência tem como dado oficial. E existe um estudo de busca de vida fora da Terra que aproveitou o nome de Fermi e esse paradoxo, que se chama paradoxo de Fermi, é uma linha de pesquisa da área da probabilidade, da matemática, de pegar dados e fazer correlação entre números. Então vale a pena depois se pesquisar, porque tem muito material produzido na busca de vida a partir dessas contradições, né? Do que se fala e do que se tem cientificamente. E a partir do paradoxo de Fermi, apareceu um astrônomo, matemático, engenheiro norte-americano, o Frank Drake, e alguém falou de manhã, que tinha a equação que fazia a contagem de vida extraterrestre. Então é isso aqui. A equação de Drake é um estudo probabilístico para estimar o número de civilizações. Atenção, civilização extraterrestre ativa, né? Apenas em nossa galáxia, a Via Láctea, não fora dela, né? E que pode ter chance de estabelecer comunicação, ou seja, ele só vai contar aquela civilização que tem o desenvolvimento de comunicação eletromagnética, o radar, o celular, o radioamador, televisão, só não vale outro tipo de comunicação, porque não se admite uma comunicação para um planeta distante que não seja por radiação, por onda eletromagnética, por rádio, né? E o Frank Drake, ele, veja que não é uma coisa antiga, né? 1961, ele desenvolveu uma equação matemática, uma fórmula, né? Que é essa coisa aí. No outro slide tem o significado de cada um desses parâmetros aqui, né? Ó, N é o que se busca,
é o número de civilizações extraterrestres em nossa galáxia com as quais poderíamos ter chance de estabelecer comunicação. R asterisco é a taxa de formação de estrela na galáxia. Quantas estrelas são formadas por ano? 1, 1000, 100 mil, 1 milhão, é esse número. Esse número é possível da astrofísica estabelecer, tá? Porque se sabe a taxa de formação de estrela por observações, e aí você faz todo o estudo matemático. Então é um número possível e aceito cientificamente. O segundo, F índice P, é a fração das estrelas que tem planeta. Então vamos dizer que se formam 10 estrelas por ano. Quantas delas têm planeta? Aí você faz uma pesquisa e diz, sei lá, 1/3, 30% a fração, né? Então de cada 10 estrelas, 3 tem planeta. Claro, para ter vida tem que ter um planeta, né? Então, esse número também é possível de se pesquisar. O de baixo, N índice E, é o número daqueles planetas que potencialmente permite o desenvolvimento de vida. É aquele que o telescópio olha e vê se tem atmosfera ou vê se tem vapor d'água ou molécula d'água. Tendo atmosfera e água, teoricamente é possível se desenvolver vida. Tá? Então já é uma fração da fração, né? Se foram 10 estrelas por ano, então apenas 3 tem planeta, né? Isso é um número hipotético, tá? E desses 3, vamos dizer que apenas um tem atmosfera e água. Então é uma possibilidade, né? Aí vai, F índice L, é a fração dos planetas que pode ter vida, que de fato se provou que tem vida microscópica. Não se vê alguma assinatura biológica à distância. F índice I é a fração daqueles que têm a vida, mas que não seja uma vida rudimentar como um dinossauro, como um chimpanzé, seja vida que tem inteligência. Aí aqui já é um chute. Como é que a gente vai saber que um planeta que a gente mal sabe o que é que tem lá de atmosfera, mal sabe que tem vida, dizer que a vida está inteligente? Então é uma hipótese teórica abstrata de que, em tese, se surgir uma vida, depois de alguns milhões de anos, ela é inteligente. Tá? Então isso é um número que não é aceito. Tá? Depois, F índice C é a fração daqueles que têm inteligência e que, com sua inteligência, desenvolveu equipamentos de telecomunicação que possa fazer comunicação. Aí é que ninguém sabe dele. Ele atribuiu um valor, um chute. Tá? E o último é o tempo de vida de uma civilização. Então, por exemplo, a civilização dos dinossauros teve um tempo de vida. Por algum processo desapareceu. A civilização humana vai ter um tempo de vida. Mais ou menos daqui a 1 bilhão de anos não vai ter mais vida aqui. Então ele leva em conta isso. Ele atribuiu os valores dele à época dele. Ele atribuiu números baseados nos estudos dele, substituiu na fórmula, quando fez a conta, deu o número de 2,3, vamos dizer, 2 civilizações extraterrestres na Via Láctea apenas, que tem vida inteligente e que essa vida desenvolveu aparelho de telecomunicação eletromagnética. Depois de 40 anos, se pegou números atualizados, esses números foram substituídos na equação de Drake, e ao substituir, deu entre 20 e 50 milhões de civilizações desenvolvidas com inteligência e telecomunicações na Via Láctea. É um estudo muito curioso, a equação de Drake é muito admirada, as pessoas têm maior fascínio por ela, os ufólogos amam de paixão, mas a ciência oficial diz não vale de nada. Tá? É uma boa intenção apenas. Né? E o Frank Drake, ele era astrônomo, participava de eventos científicos, né? Mas era uma tentativa que não tem o menor sentido. Do FI para baixo é tudo hipótese filosófica. Tá? Então, esse número não tem nenhuma razão de ser. Mas não deixa de ser o paradoxo de Fermi e a equação de Drake, tentativa de se botar alguma coisa científica
na busca de vida extraterrestre, tá? Já é uma busca, uma tentativa. Quem sabe no futuro essas coisas são tão aprimoradas, os dados sejam dados de fato observáveis, e isso começa a ter um sentido mais dentro daquilo que a ciência aceita, ok? Bom, existe um outro aspecto importante, é a gente estudar como é que a ciência buscou vida fora da Terra e investiu muito dinheiro. O projeto SET é uma sigla em inglês, tá? Pesquisa de vida extraterrestre inteligente. Tá? Qual o objetivo? Analisar sinais de rádio, então são apenas sinais de rádio, capturados por um radiotelescópio na Terra, e que esses sinais de rádio venham de fora, que possa ser interpretado como algum extraterrestre dizendo, estou aqui. Tá? E a fonte é um radiotelescópio que ficava no Porto Rico, em Arecibo, né, que é uma antena parabólica de 305 metros de diâmetro. Ficava porque há 2 anos atrás teve um acidente, ela caiu, desmoronou, quebrou, estão consertando, né? Mas existem vários outros radiotelescópios no mundo que estão tentando fazer isso também, porque aqui era concentrado o projeto. Então, o que é que a coordenação do projeto SET, que é um projeto oficial da NASA, tá? Mandou uma mensagem, um código, como se fosse um código Morse, tá? Na direção de um aglomerado de estrelas na constelação de Hércules. Por quê? Porque tem 300 mil estrelas naquele aglomerado, com a possibilidade grande de ter muitos planetas em torno das estrelas. Então se dirigiu o radiotelescópio e mandou uma mensagem, um código, dizendo, nós somos da Terra, estamos aqui. E se esperou a resposta. Até agora nunca chegou nada, tá? E quem gosta de telecomunicação, informação, né, pode estudar, e eles prepararam uma coisa criptografada, um código, e mandaram uma frequência que não existe em nenhuma rádio, nenhuma televisão da Terra. Então, para ser uma coisa própria, e se voltar naquela mesma frequência com algum tipo de resposta. Até hoje não tem. Mas isso é uma tentativa da comunidade científica de ver se é possível achar algum contato, né? Essa coisa, esse afã da humanidade, né? Será que tem vida por aí? Então, o projeto SET é um projeto muito forte, poderoso, científico, aceito pela comunidade científica. E o próprio projeto diz, até agora, ninguém respondeu. Nós não recebemos mensagem de ninguém, tá? Ou se veio, a gente não soube decodificar e ler, né? Pronto, agora, nessa tentativa de busca de vida fora da Terra, tem a área que eu falei aqui, que é a astrobiologia, né? A astrobiologia ou exobiologia ou bioastronomia é o casamento da biologia com a astronomia. Tá? Então, o que é que ela quer, né? Como é que a vida surgiu e se desenvolveu na Terra? A história da vida, né? Porque se tirarmos planeta, tem uma história que semelhante. O que é que governa a vida como uma coisa organizada? O que é vida mesmo, né? E o que tornou a Terra um planeta habitável? E será que foi só na Terra? Ou será que só a Terra tem condições? Então, esse estudo todo é para dar uma noção de o que é que pode ter em outros locais, né? Então, a NASA começou com isso, hoje tem no mundo todo, inclusive no Brasil, pós-graduação, tem livros e tudo mais, né? Como a vida evoluiu, existe vida em outros lugares, qual o futuro da vida na Terra e além dela. Bom, e junta todas as áreas. Os comitês de astrobiologia tem biólogo, físico, químico, matemático, gente de computação, tem tudo, porque é bem complexo, né? Então, vamos lá. Bom, o que é que o pessoal da biologia, da astrobiologia diz? Você tem que conhecer um negócio chamado extrematólito. Não sei se vocês estudaram isso em biologia. Extrematólito. Que nome, hein? Ele tem um filho e botar o nome extrematólito, né? Esse o filho extrematólito, né? Nome bonito danado, né? O extrematólito é uma rocha, tá? Ela é formada por micro-organismos, então é uma rocha formada por seres vivos, né? Normalmente nos oceanos, na Terra ainda tem muito extrematólito, mas na Terra primitiva tinha muito mais, né? E essa rocha, ela é uma das responsáveis por surgir o primeiro tipo de vida no planeta Terra. Veio do fundo do oceano, dentro dessas rochas muito especiais. Bom, aí tem a história dos extrematólitos, né? Do que elas se compõem, qual é a sua formação,
sua bioquímica, sua geologia, tem tudo sobre extrematório. Então, quem quiser ver a origem de vida em qualquer outro planeta, ver se o planeta tem oceanos, e provavelmente nos oceanos deve ser formado o extrematório. E é a partir dele que começa a surgir a vida. Essa é na visão da astrobiologia e da teoria da evolução, tá? Não tem nada místico aí de teoria de criação, né? Bom, existem, como eu não sou da área, eu peguei material de referências sobre os extrematórios, e deixo aqui para depois deixar com vocês, para alguém da área de biologia, bioquímica, ler, estudar e ver o que é que realmente justifica dizer que a vida começou a partir desses danados extrematórios. Bom, outra coisa, extremófilo, esse já é mais conhecido, né? Extremófilo é um ser vivo que vive em condições extremas, um lugar muito quente, com milhares de graus, vulcões, lugar sem luz nenhuma, lugares com uma pressão muito grande no fundo dos oceanos, em minas de sal, no espaço, um local sem oxigênio, local sem água. Então, um bichinho que topa tudo, né? Então, por favor, só voltem, né? Então, tem uma curiosidade e um fato que ocorreu, aí está escrito a sonda israelense, né? O Israel mandou um foguete com uma sonda para descer na Lua com um experimento biológico com uma colônia de extremófilos, né? Esses extremófilos que eles escolheram foram os tardígrados, né? Existem muitos extremófilos, mas o tardígrado é o mais conhecido, mais pesquisado, mais estudado. Então, um bichinho bem pequenininho, menor do que ácaro, né, que consegue viver em condições sem água, sem luz, um danado. Então, Israel mandou uma sonda para a Lua, colocar extremófilos, gotejar água nele e ver se eles iriam sobreviver lá. Houve um acidente, a sonda, antes de aterrissar, caiu, se espatifou e espalhou extremófilo no solo da Lua. Gerou uma polêmica muito grande sobre a questão ética de levar experimento com vida, né, para fora da Terra. Mas é uma tentativa de ver como é que o ambiente Lua pode abrigar a vida, e vai se começar com vida daquela que resiste às condições, né, extremas. Então se levou uma colônia de extremófilo, né? E a Lua, a gente sabe, se você cavar, você vai achar muita água, né? Então é possível que você possa criar uns bichinhos lá antes de saber se é possível levar uma vida mais desenvolvida como a nossa, né? Bom, agora do ponto de vista da nossa ciência, a física, né? A astrofísica, o que é que a astrofísica diz com relação à vida fora da Terra? Eu falei uma palavra de manhã que a ciência é muito São Tomé, né? A astrofísica tem que dizer, eu tenho que ver, eu tenho que medir, eu tenho que calcular, eu tenho que, através de um processo de método científico, eu tenho que tirar uma conclusão científica, né? E a astrofísica começa dizendo assim: os nossos sentidos não servem para nada. Meu olho, meu tato, meu ouvido, nada. Só vale o que a tecnologia vê, medir, pesar e calcular. E a tecnologia são os instrumentos tecnológicos. Então, nós não acreditamos nos nossos sentidos. Eu posso ver uma figura e ser uma miragem. Eu posso colocar a mão num corpo frio e dizer que está quente, se eu tiver com uma temperatura diferente da dele. Então, os sentidos humanos não são usados, o resultado do que o aparelho tecnológico vê. E nós criamos os nossos ouvidos e nossos olhos. É um deles aí, ó. O que o telescópio vê, fotografar, o computador de bordo registrar e transformar em número, em gráfico, aí eu digo, isso existe, isso é verdade. Então, a astrofísica acredita na tecnologia. Aí o outro olho nosso são os telescópios lá no Chile, né, no deserto do Atacama, que é o local mais alto, mais seco e o melhor céu do planeta fica no Chile, né, no deserto do Atacama. Então, um complexo, dos vários complexos de telescópio que tem, vocês veem naquela figura que tem um prédio ali com uma janela azul, lá embaixo são os carros. E lá do outro lado são os telescópios monstruosos. O tamanho desse prédio aqui, tá? Bom, então se a gente vê isso, a gente diz, isso existe porque o telescópio fotografou. Se eu ver com o meu olho, a ciência não acredita, tá?
E nesse sentido tem a busca dos exoplanetas com a tecnologia. E exoplaneta não está dizendo planeta fora, né? Exo, né? São sistemas estelares fora do nosso sistema estelar, do nosso sistema solar. Bom, aí é uma concepção artística por enquanto, mas como é que é? A gente fala muito que tem estrelas que devem ter vida, mas a nossa tecnologia já viu? Se a nossa tecnologia viu, mediu, calculou, eu digo que existe. Se não viu, é só um pontinho brilhante no céu e não vale de nada, tá? Vamos ver se a nossa tecnologia viu sim. Né? Há 20 e poucos anos atrás, o professor Michel Mayor, astrônomo do Observatório da Suíça francesa, né? O Observatório de Provence, ele desenvolveu um sistema de captação de luz de estrelas, um espectrômetro chamado Coravel, e ele observou uma estrela na constelação de Pégaso e usou uma técnica de detecção de planeta em torno de estrela, né? E observou o primeiro planeta fora do sistema solar, o planeta 51 Pégaso, tá? E interessante, essa imagem de baixo é uma concepção artística, tá? Ninguém viu, fotografou esse planeta, tá? Interessante que o detector, ao receber a luz da estrela, consegue dizer que ali tem um planeta e dizer essas características. Qual é a distância que está da gente, no caso 47,9 anos-luz, qual é a temperatura do planeta, qual é a massa do planeta, qual é o raio do planeta, o período orbital em torno da estrela. Olha que aparelho poderoso, né? E mais, dizer se o planeta está na zona habitável. Volta dois slides, mais um, por favor. Esse aí. A gente sabe que esse é uma representação do nosso sistema solar, mas ali tem uma região que a gente chama zona habitável, né? Zona habitável é a região onde, se você botar um copo d'água, ele fica no estado líquido. Como nem é em Mercúrio, que ele evapora, nem é em Júpiter, que ele congela. Ela congela. No nosso caso, é entre Marte e a Terra. Marte e a Terra, se tiver água, pode estar no estado líquido. Então, esse detector que o Michel Mayor produziu, consegue dizer a temperatura e dizer e calcular, aí usa as leis de Kepler, né, porque ele tem raio, velocidade, distância. Com a lei de Kepler, ele sabe a região que o planeta está e se ali é zona habitável. Nesse caso do Pégaso, né, não, o planeta que foi descoberto não está na zona habitável. Não é bom, porque a gente quer descobrir isso, é legal, mas a gente quer saber se o planeta que foi descoberto tem possibilidade de abrigar vida. Porque se tiver zona habitável, ele pode ter água no estado líquido. E se tiver vapor d'água, ele pode desenvolver atmosfera. E aí pode desenvolver vida. Então é isso que é interessante. Mas a tecnologia de busca de exoplanetas aumentou tanto em 20 anos, tanto, que a lista de exoplanetas já passou de 5.000. Então, a sonda norte-americana Kepler descobriu um planeta chamado, na estrela de Kepler, e que tem um planeta a 620 anos-luz na constelação do Círio, com período de 290 dias, temperatura entre menos 11 e mais 22 graus. A Terra, praticamente, né? O raio é 2 vezes o raio da Terra. Está na zona habitável? Sim. Olha, que beleza. Quem sabe, né? Agora, atenção, só se sabe isso por enquanto. Os ufólogos soltaram fogo. Viva, não disse, os extraterrestres lá estão lá recebendo. Não, tem nada a ver. Por quê? Se há 4 bilhões de anos atrás alguém olhasse para o Sol e para a Terra, ia achar a Terra. Ia achar a Terra conformando uma atmosfera e com água. Mas não tinha vida. Tinha os extremófilos, no cianobactéria, nos extrematóridos, no fundo do mar da Terra primitiva. Vida microscópica embrionária. Esperasse mais alguns milhões de anos e achar alguns bichinhos saindo do mar e indo para a Terra. E mais alguns milhões de anos e achar só os dinossauros. Então, não é o fato do planeta ter água ou ter atmosfera que garante que tenha a vida que a gente está procurando. Tá? O tal do extraterrestre. Então, isso aí é uma vitória. Mas calma, ainda falta o segundo tempo do jogo. Não vamos cantar vitória agora não, né?
E aí tem a próxima Centauro, né? A estrela alfa do Centauro, a distância de 4 anos-luz da gente, a mais perto da gente, vocês sabem, né? A estrela mais perto do Sol é a Alfa Centauro, e o período de 11 dias, temperatura de 39 graus, o raio igual ao raio da Terra, a massa quase igual à Terra e na zona habitável. Olha, então aqui perto da gente tem o sistema Alfa Centauro, que tem exoplanetas com possibilidade de ter água no estado líquido. Então olha como avança essa busca de vida, buscando os planetas, as condições de temperatura, de zona habitável, né? Tudo devagarzinho, de acordo com os parâmetros do método científico, a observação, a espectroscopia, o elemento, a radiação que vem, entra no computador, tem todo o estudo gráfico. Um estudo desse, ele passa por vários comitês. Quando um observatório descobre isso, passa a informação para o outro observatório vai ver para ver se é verdade, e só é publicado como artigo científico ou numa revista. Depois que vários comitês fazem teste, passa por um crivo científico muito rígido para dizer, de fato, a ciência assim de embaixo. Então não é uma coisa assim, simplesmente o que eu achei, o que eu penso, né? É uma coisa muito árdua para chegar lá. Bom, então buscar vida fora da Terra ainda está andando muito devagarzinho, ainda está nos primeiros passos, mas a astrobiologia, o estudo de exoplanetas e outras tentativas estão começando a dizer que é possível a gente ver no universo planetas que mostram cientificamente condições de habitabilidade. Volta no slide aí, volta. Esse mesmo. O senhor falou que para essa vida tem que ter água no estado líquido. Como é que o planeta com menos 5,9 graus Celsius vai ter água? Sim. Essas temperaturas, primeiro são temperaturas médias, né? Se você for fazer a temperatura da Terra, você vai achar a temperatura da Terra nos desertos uma temperatura muito alta. A temperatura da Terra nos polos é uma temperatura muito baixa. Então, a temperatura média, isso pode flutuar, variar dentro do próprio planeta. Mas 39 graus negativos é a temperatura da água congelada e ela, qualquer variação de latitude, ela pode, por exemplo, derreter, né? E ficar água no estado líquido. A água de Marte que a gente vê no telescópio é água dos polos. É gelada, é gelo. Mas existe água no estado líquido no subsolo de Marte. Então a temperatura de Marte que se publica é a temperatura média. Então isso não iria atrapalhar o argumento de ter vida. Tá? Bom, pode ir. Bom, a galáxia. Uma galáxia é um super sistema com bilhões de sistemas estelares, presos por força gravitacional e uma dinâmica de rotação. Vamos pegar o exemplo só da nossa galáxia, Via Láctea. Aproximadamente 200 bilhões de sistemas estelares, cada estrela com uma média de 4 planetas. Então, nós temos quase 1 trilhão de planetas. Então, uma galáxia, se você consegue entender que o exoplaneta tem uma distribuição estatística de cada 10 mil sistemas que foi estudado, 1000 tem exoplanetas na zona habitável. Aí você estende essa estatística para uma galáxia. Então você chega a um número estimado, do ponto de vista da probabilidade matemática, e é uma ciência que a gente confia, né? De que há uma grande chance de ter sistemas em zona habitável, exoplanetas em zona habitável, distribuídos na galáxia. Isso é para dizer que se estima que numa galáxia você pode chegar da ordem de bilhões de exoplanetas em zona habitável. Essa estimativa permite que você diga que o universo, isso é o princípio da cosmologia, o universo é homogêneo e isotrópico. Para todos os lados que você olhar do universo, os elementos químicos são os mesmos, as leis da física são as mesmas, as relações entre bioquímica, biologia, ser vivo, a origem de vida são as mesmas. Então, se você já está provando que tem uma quantidade de exoplanetas em zona habitável, você estende isso para uma galáxia apenas e chega da ordem de bilhões de planetas que podem estar na zona habitável. E o universo tem bilhões de galáxias, então você multiplica isso, chega a uma estimativa enorme
de possibilidade, isso é uma probabilidade, né, de ter sistemas planetários em zona habitável. Então, isso abre para a ciência dizer: ainda não vimos vida, mas nós não somos contra ela existir, porque a probabilidade diz que ela tende a existir. Pronto, é uma galáxia, né? Pode ir. Pronto, outra galáxia. Pode ir. Outras, são todas fotos, tá? Pode ir. Pode ir. Né? Então, eu vou fechar com aquela imagem que eu fechei de manhã, só para reforçar essa probabilidade, que é essa aqui. Tá? Então, veja, se com 20 anos de busca de exoplanetas, com as técnicas de instrumentação, se acha uma probabilidade grande, a partir do que já se viu de planetas em zona habitável, imagina no universo espalhado essa quantidade de galáxias, com essa grande quantidade de planetas em zona habitável, qual seria a resposta se alguém perguntasse: tem vida fora da Terra? Aí a resposta oficial é: probabilisticamente sim. Mas nós nunca detectamos, nem aqui na Terra, nem no espaço. Vida que eu falo é vida inteligente, tá? Vida microscópica já foi achado em vários lugares. Então fica em aberto, não tem nenhuma resposta dizendo que sim, existem seres extraterrestres, inteligentes por aí, mas fica a possibilidade de, se na Terra a vida evoluiu a partir da cianobactéria, do extrematório, e deu no que deu na gente, então a probabilidade de existir por aí, ela é muito grande. Obviamente tem linha de pensamento que diz que não, que aí é pensamento mais religioso. Deus escolheu a Terra para ser o centro da criação, e a partir daí a humanidade colonizar outros planetas. E tem gente que diz que vida não inteligente provavelmente tem, é essa que a estatística mostra. Mas a vida inteligente foi uma combinação muito rara de parâmetros biológicos e fez com que o cérebro do homem primata evoluísse para dar a inteligência que nós temos para criar tecnologia. Então, tem várias linhas de pensamento sobre o que é vida, se tem vida e que tipo de vida é. Tá? Vamos encerrar? Tá? Com isso aí. Qual é o formato do universo? Porque se o universo tiver formato, né, semelhante a essas coisas, ele vai permitir que a vida se desenvolva mais rápido ou menos rápido. É um tema muito instigante, é um tema muito multidisciplinar, que é necessário ter muita gente numa formação da astrofísica e da astrobiologia assim, com consistência para poder falar sobre a evolução da vida no universo. E, por enquanto, sem nenhuma intenção de querer brigar, não é lugar para discutir pensamentos teológicos. A ciência oficial não quer dialogar com a teologia, né, com as religiões, porque isso gera conflito entre pessoas, gera assim, um mal-estar entre as pessoas que acham que um está querendo ir contra o pensamento religioso do outro, e a ciência diz não. No pensamento religioso, cada um tem direito de ter na boa, na paz, na liberdade. Mas para prova científica, nós vamos usar a ciência São Tomé. Instrumentos de medidas, observação, passando por crivo de comitês, publicação em revistas científicas, e a partir daqueles dados, aquilo dali é o que a ciência diz. É o nosso fato. A ciência não acredita em nada. A ciência vê, mede, calcula e diz, está aqui. Falei brincando, a ciência São Tomé, porque ela não precisa dessa interface com o pensamento filosófico e religioso. Né? Há discordância. Tem um físico indiano famoso chamado Amit Goswami, e ele escreve, diz que Deus não está morto, que quem explica tudo isso é Deus. E tem agora um cientista famoso brasileiro, que é o Marcelo Gleiser, que está escrevendo sobre ciência e espiritualidade. Ele diz que é possível buscar na espiritualidade ferramentas para explicações desse mundo aí. Bom, como quem é da ciência
não acredito em nenhum desses dois argumentos, diz, eu vou ficar só com a minha argumentação. Tá? O que o instrumento tecnológico medir, pesar, calcular, fotografar e mostrar é. O que os instrumentos não fizerem não é. Independente de crença individual, pessoal de cada um. Tá? E antes que alguém pergunte, quem faz ciência não é necessariamente ateu. Eu fiz meu doutorado, todos os meus colegas eram muito religiosos. José Ronaldo é pesquisador da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, é coordenador do mestrado e doutorado em astrofísica, ele é testemunho de Jeová. Jailson Alcaniz é o atual diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Ele não falece ele também, né? Jailson é um cara que tem vários pós-doutorados nos Estados Unidos, ele é da Assembleia de Deus. Tá? Aureliano Pulsa, que é um cara de Recife, físico teórico, é católico, aquele que vai para a missa todo dia. Todo dia ele tem que ir para a missa. Então, e é tudo doutor em física, em cosmologia, em astrofísica. Então, não tem relação direta de fazer pesquisa e de ter crença religiosa. Tá? Isso é pessoal, independente de cada pessoa. Então, tem também os ateus, tem também os muçulmanos, tem os judeus, que mais tem, né? Israel tem muitos cientistas, muito físico, muito astrofísico, né? O Newton era um cara muito religioso, o Galileu era um cara muito católico, o Einstein era judeu, então não tem relação direta fazer pesquisa, usar computador, matemática, laboratório e não ter fé religiosa. O Marcelo Gladys mesmo é judeu também, né? E é muito religioso, então essas coisas as pessoas não misturam. Obviamente que para algumas explicações, o cientista que é religioso, ele não vai buscar no livro da religião, nem no padre, nem no rabino, nem no pastor. Ele vai buscar na física, na matemática, na química, nas teorias científicas, na explicação para ele descobrir coisas. Ele não mistura, tá? Ele faz a pesquisa dele olhando só a ciência que ele estudou. Fecha o livro, dirige o computador, passa na igreja, ora, e depois vai para casa dormir. Então, não mistura as coisas, tá? Por que estou dizendo isso? Porque tem muito conflito de pessoas que acham que fazer ciência é ser contra a religião. E não é. Tá? Então, cada um tem a sua maneira de interpretar o mundo, mas a ciência ela tem um método científico que usa a matemática, a experimentação, a instrumentação e todo o conjunto de teorias das ciências, química, física, biologia, e matemática, e etc. E agora com muita computação. Tá? A computação está resolvendo problemas que a matemática demoraria muito. Então, a matemática computacional está resolvendo muitos problemas e fazendo previsões bem interessantes. Né? E provavelmente com a inteligência artificial as contas serão muito mais agilizadas. Né? Então, pensem em discutir vida fora da Terra sem ter necessidade de ser uma presa fácil para o charlatanismo e as pseudociências. Né? Não existe isso de você vai para uma pessoa que diz: eu hoje fui abduzido, eu hoje recebi uma mensagem telepática do extraterrestre. É verdade, o ET de Varginha está lá preso, o ET do caso Roosevelt, no hangar 51 dos Estados Unidos está lá. Existe uma base secreta americana que os extraterrestres estão lá fazendo engenharia reversa. Existe um elemento químico que os extraterrestres trouxeram de outro planeta que não se conhece na Terra. Tudo isso é mentira. Tudo isso é charlatanismo, é gente que quer ter um apego de acreditar em coisas assim, mirabolantes, fantasiosas, fantasmagóricas. Né? Então, saibam separar a ciência do que não é ciência. E depois cada um tem a sua fé individual, que uma coisa não atrapalha a outra. Vamos terminar por aqui para ver se a gente ainda tem um tempinho de comidom, lançar um foguetinho, ver o sol, né? Antes do intervalo de vocês. Tá bom assim, gente? Vamos ver o sol.